Ainda continuo fazendo igual eu vinha fazendo já há bastante tempo. O Congresso e a Presidência da República começam a se entender na discussão do plano econômico. Alexandre Garcia. O PMDB é o partido mais importante do Congresso porque é o que tem mais votos. Eu conversei com os líderes do partido na Câmara e no Senado e eles me disseram que o PMDB vai votar em bloco para aprovar o plano pelos seguintes motivos. Porque muitas medidas são boas, porque há medidas que não considera boas, mas afetariam o conjunto do plano se fossem retiradas. E o plano é de responsabilidade do Poder Executivo, que é quem governa. Terceiro, muitas medidas são irrevogáveis. Mas o PMDB quer fazer algumas mudanças, em primeiro lugar, para proteger os salários. Segundo lugar, para manter a credibilidade da caderneta de poupança. E terceiro lugar, para melhorar o plano, para ter certeza de que ele vai dar certo. A maior parte dos outros partidos também quer fazer melhorias e retirar as imperfeições. O vice-líder do governo na Câmara, deputado Humberto Souto, me disse que o presidente Fernando Collor garantiu a ele que vai estudar e aceitar muitas das sugestões do Congresso para melhorar o plano. A distância entre o Congresso e o Palácio do Planalto está se encurtando cada vez mais. De um lado e de outro, mantém-se a independência e a soberania dos poderes, mas eles agora estão harmonizados por um mesmo interesse. É que há muito tempo, dos dois lados da rua, os dois vizinhos não eram eleitos pelo mesmo povo. Nós estaremos recuperando a população brasileira, estaremos garantindo os destinos do nosso país, porque uma nação pode ter um grande território, ser rica, como é o Brasil, um território do tamanho da Europa, com riquezas incomensuráveis, com clima favorável à vida humana, com sol, um país verde, mas tudo depende essencialmente do seu povo. Uma nação é o seu povo, é o que um país tem de maior valor, é a sua gente, é o seu povo. E tal é a situação do povo brasileiro que nós devemos urgentemente começar pelas crianças. É lamentável o descaso e o desprezo que certos políticos têm com a educação pública no nosso estado. Porque, afinal de contas, a educação é uma questão de soberania nacional e educação significa liberdade. Aqui no estado do Rio de Janeiro, os CIEPs se encontram completamente abandonados. E eu, como presidente da Associação de Pais e Alunos dos CIEPs, em defesa da escola de horário integral, junto com você, vamos reverter este quadro. O PDT não tem dúvidas. Só assim o nosso povo, capacitado e forte, poderá conquistar a sua autonomia. Só assim encontraremos os caminhos do nosso desenvolvimento independente. O certo é que está mais do que claro que com a prefixação dos reajustes dos salários, sem recuperar as perdas provocadas pela inflação, estamos diante de uma profunda iniquidade social. As medidas econômicas baixadas pelo governo revogam pura e simplesmente a lei do salário mínimo aprovada pelo Congresso Nacional. Esta lei dispunha que o salário mínimo seria gradativamente aumentado, de modo que, ao longo de 12 a 15 meses, pudesse ter um valor idêntico e equivalente àquele que possuía quando há 50 anos foi instituído pelo presidente Getúlio Vargas. No Rio, o deputado César Maia, do PDT, fez hoje uma avaliação do plano econômico. O programa de estabilização tem como coração as medidas fiscais e as medidas monetárias. São exatamente as medidas que nós, democratas de esquerda, pedíamos durante tantos anos, que foram inclusive derrubadas no Congresso
pelos conservadores pela direita. E o senhor acredita que o Congresso vai aprovar o plano? Ele tem que passar pelo Congresso. Nós vamos discutir, claro, política de rendas, a questão dos salários, a questão do emprego, o problema da privatização, a questão da ausência da dívida externa no programa. Mas, francamente, as medidas fiscais e monetárias, elas têm que passar que são do interesse público. Nós fazemos oposição ao governo, mas nós não fazemos oposição ao Brasil. Temos que defender essas medidas. O PDT perdeu hoje 2 deputados. Os deputados Chico Humberto de Minas e José Fernandes do Amazonas se filiaram ao Partido Social Trabalhista, o PST. No dia 12, dia 13, na terça-feira, hoje economizou em 1.000 cruzadas aproximadamente. E os preços do senhor acha que Caiu baixaram? um pouco, caiu. E se correr atrás, acha preço melhor ainda. Mais do que nunca, tem que prestar muita atenção. A tabela da Sunab, por exemplo, pode ser uma boa referência para quem está atrás de economia. O vinagre, tabelado a 30 cruzeiros, pode sair por R$ 14,50. O café, de 130, até pode ser encontrado por 72 cruzeiros. E o absorvente higiênico por 1/3 do valor tabelado. Por exemplo, a fruta também caiu. Eu vinha, semana retrasada, estava 150, 160 a uva. Está ali por 49 agora. Como é que ficou agora para o senhor? Melhorou? Eu ainda continuo fazendo igual eu vinha fazendo já há bastante tempo. Um pouco aqui, um pouco ali. Porque senão não dá, né? A mercadoria mais escassa e mais valiosa no Brasil de hoje é o cruzeiro, o dinheiro na mão. E a maior fábrica de cruzeiros do Brasil é o supermercado. Ele compra tudo a prazo, vende tudo à vista. Nessa posição, o melhor negócio é fazer cruzeiro a qualquer preço, forçando a venda, baixando o preço. Com o cruzeiro na mão, o supermercado arranca do fornecedor, sem dinheiro, sem opção, preços menores e prazos maiores. E é por aí que acontece a queda dos preços na cesta básica. Porque senão não dá, né? O ministro da Justiça, Bernardo Cabral, escolhe um advogado para a presidência do Conselho Federal de Entorpecentes. É José de Castro Bige, presidente da OAB em São Paulo. Um candidato a presidente da Colômbia é assassinado pela máfia da cocaína. O ministro da Justiça, Bernardo Cabral, escolhe um advogado para a presidência do Conselho Federal de Entorpecentes. O primeiro treino da Fórmula 1 em Interlagos. Veja em instantes. Eu ainda continuo fazendo igual eu vinha fazendo já. Poderes a pé para a primeira audiência. Vieram representantes do PDS, do PFL, do próprio PRN e também do PTB. As lideranças foram recebidas separadamente pelo presidente Fernando Collor. Entre os convidados, o presidente do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, que foi levado ao Palácio, a pedido do presidente Collor, pelo ministro da Justiça, Bernardo Cabral. Ele sugeriu mudanças no plano e ouviu um apelo do presidente da República. Fez um apelo para que a estrutura do plano não fosse alterado, porque ele funciona simetricamente, entrosadamente. Isso poderia desfigurar o plano. A rotina no Palácio do Planalto hoje foi esta. O presidente da República tentando convencer os políticos que não é hora de mexer na estrutura do plano econômico. Os deputados e senadores que passaram por aqui parecem concordar com isso e sugerem pequenos retoques. Você não pode começar a mutilar o plano agora. Eu acho que essas medidas podem entrar em vigor daqui a 30, 60, 90 dias. No Congresso, os partidos podem fazer um grande acordo para modificar o plano em alguns pontos. Este possível acordão, como já está sendo chamado, foi discutido hoje nas reuniões dos partidos no Congresso. Hoje foi a vez do PSDB, o Partido dos Tucanos. A direção nacional discutiu a posição que deve assumir na votação do plano econômico. O PSDB quer aumentar o limite para saques na poupança e evitar o desemprego e a recessão. Fora dos gabinetes, as reuniões informais. A direção do PMDB está feliz. O partido, que ainda tem a maior representação no Congresso, indicou os relatores das 26 comissões e acha que terá um peso decisivo na votação do plano econômico. As comissões já foram instaladas, mas ainda não começaram a trabalhar. Por enquanto, elas estão recebendo emendas às medidas provisórias do governo. As comissões consideradas mais importantes são aquelas que vão tratar da reforma monetária e da política salarial. A política salarial, nos seus termos genéricos, ela é consistente e ela é indispensável para o plano. Nós vamos acolher emendas que procurem aperfeiçoar e melhorar esse mecanismo.